Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem desse nosso bate-papo agora. Mariana Bertolucci, jornalista, cronista, editora, publisher da revista Bá, é a minha convidada e a gente de tempo, que é uma pessoa muito especial, muito articulada, como jornalista, trabalhou na Zero Hora há bastante tempo. Oi, Mari! Oi, tudo bom, Chegando Suzy? por aqui, bem contigo, minha querida. Obrigada pelo convite, honrada. Nossa, eu que fico feliz contigo aqui do meu lado para conversar um pouquinho sobre a vida. Coisa boa, tô muito faceira. Eu tô vendo, essa carinha tá linda. Nada, não é bem o papel que eu costumo desempenhar, mas eu fico bem orgulhosa quando sou Mas, convidada. mas eu vou te dizer uma coisa para ti, sempre tem a primeira vez, da Caça e Caçador. É, Normalmente tu entrevista, hoje tu é entrevistada. esse, fico muito Mas sabe contente que o de trajetória. entrevistar ainda Oi? trajetórias para trás. Tô realmente muito contente. Que legal. Então tá, estamos nós duas alegres. Que legal. Ah, por que eu te convidei para participar comigo hoje nesse bate-papo que pretende ser informal, alegre, faceiro, né? Inteligente? Porque tu é uma pessoa bastante pública, tem uma trajetória bastante pública também, e as pessoas costumam achar que, bom, caiu do céu, a Mariana Bertolucci está pronta, virou uma celebridade, virou popularmente conhecida, reconhecida, mas por trás disso tem uma construção para de chegar onde tu chegaste. Então, eu queria começar falando contigo, que tu contasse um pouquinho da tua história. Oi para todos vocês que estão conosco, obrigada pelas companhias, Flávio, Bia, Mânia, que legal, Elisa, Bárbaro. Vamos participar juntos com a Mariana aqui. Que eu vou chamar de Mari a partir de agora, tá bom? Com você que Demais. chama. Toda Mariana é mais. Mari, me conta a tua história, como é que foi, por que tu ingressaste no jornalismo, o que te fez seguir essa carreira? A gente convive profissionalmente já há tanto tempo, né, querida? E, então, É, muito feliz porque eu acho que eu te acompanhei muito tempo e com certeza tu também me acompanhasse lá desde o início, né? aham, Então, realmente eu escrevi um texto que, pensando nos motivos que me levaram a fazer jornalismo, foi um pouco por acaso, sabe, Suzy? uhum, Comunicativa, 17 anos não é bem uma idade que a gente todo mundo tem a firmeza de saber o que deseja para si, né? E claro que tem pessoas que já sabem, até bem antes, mas eu não tinha muita certeza, não. E comunicação, e tem que marcar, e vestibular, foi jornalismo. Sem saber bem onde eu estava pisando, né? Mas desde o início, eu sempre gostei muito de gente, sempre. Acho que essas características vêm um pouco também do meu DNA, da minha família, tanto paterna quanto materna, mas logo que eu entrei no jornalismo, nos primeiros semestres eu já senti que era o meu chão. Eu até tentei fazer direito, né? Acho que uhum, muito influenciado pelo pai, que é advogado e juiz, uhum, mas fiquei um semestre, não desgostei da faculdade, gostei de fazer direito. Hoje, talvez, se na época eu fosse mais madura, eu devia ter uns 20 anos quando eu entrei no direito, 19. Talvez eu tentasse tocar as duas, embora fosse difícil, mas o meu coração vibrava muito mais pelo jornalismo. E era uma época, assim, famecos, muitos amigos. Então, logo eu fui entendendo que talvez por acaso eu caí na faculdade, mas não por acaso eu segui, né? E uhum. realmente hoje não me imagino fazendo outra coisa. Sou muito feliz com a minha escolha, me sinto desafiada permanentemente. Acho que comentei também nesse mesmo texto. Acho que nossa profissão nunca teve tão, quero usar uma expressão correta,
nunca teve tão, não insegura, mas desprestigiada, menosprezada, e nunca foi tão necessária, sabe, Suzy? E isso, ao invés de me deixar com a autoestima um pouco baixa, que eu acho que também é uma característica que às vezes os jornalistas têm, trabalha demais, ganha pouco, não tem trabalho, aquele mimimi que a gente fala, né? Essa fase de transição, aí usar um termo bem do universo das lives, né? Esse híbrido que eu acho que a minha profissão se encontra nesse momento, ele, ao invés de me desestimular e de me deixar insegura, ou repensando, ou querendo fazer outra coisa, não. Eu acho que eu sou um pouquinho atrevida, assim. Ele me deixa, esse momento delicado, digamos assim, me instiga mais a ser uma jornalista melhor, a buscar maneiras novas de me comunicar, de passar minha mensagem, né? E, em resumo, assim, eu costumo dizer, eu vibro muito com a voz que os jornalistas ecoam. Eu acho que é muito importante a gente ecoar uma voz coletiva, independente do veículo, independente do momento, independente do segmento, né, que o jornalista possa se dedicar. Eu acho que é uma coisa muito bonita, né? Os jornalistas não precisam ser todos com o mesmo temperamento comunicativo, conhecem um monte de gente. Acho que eu inclusive tenho colegas, e só de contar aqui para ti já me lembro assim de nomes maravilhosos, que são profissionais assim incríveis, que são totalmente diferentes de mim, tem uma personalidade bem diferente, mais quietinha, mais contida. Então, eu acho que não tem muito isso, né? E as pessoas, né, Suzy? As pessoas. Eu acho que eu sou comunicativa, mas eu sou muito ligada em gente. Eu acho que a característica que mais me fez ser uma jornalista apaixonada, interessada, é o fato de eu gostar muito do ser humano, né? Interessante, eu fiz uma ligação aqui, que é uma ligação minha, que pode ser totalmente infundada, mas a tua dúvida inicial de seguir direito e depois ter seguido jornalismo, a mim parece que existe uma tentativa ou uma vocação de representar as pessoas, de falar por elas ou de, no mínimo, incentivá-las. Sim ou não? Na verdade, exatamente. Eu acho que o direito, ó, eu tô tentando ajeitar o meu cabelo aqui, que eu não tô me achando muito bem, mas vai. Eu acho que o direito também tem esse viés, né, Suzy, de defender as pessoas, de representá-las, né, diante do que é certo, do que é errado. Tem essa coisa também da expressão, né, o advogado, né, e, enfim, outras também, acho que tem um leque muito maior, né? Talvez. A pessoa que faz direito, ela tem um leque maior de opções. Os jornalistas também, né? Tem isso. Mas sim, sem dúvida, tu acertasse na mosca. É uma coisa meio de ser ligada nas pessoas mesmo. Eu não me imagino trabalhando em atividades ou em ações que não envolvam gente, né? Que não envolvam o ser humano, que uma transformação. Esses dias eu li uma frase, eu não vou lembrar de quem, que eu sou muito ligada em frase, mas eu li uma frase que me marcou muito, que ninguém passa na vida de ninguém sem deixar um pouco de si e sem trazer um pouco dessa outra pessoa, né? E isso dentro da comunicação e do jornalismo é um troço muito forte, muito dia a dia, né? Muito cotidiano do jornalista. E também acho que é uma profissão que é muito em equipe, acho isso muito bonito, tem o coletivo muito dentro, né, dessa profissão, que, claro, a pessoa vê ali o repórter ou na televisão, ou no rádio, ou numa matéria de jornal, ou agora na internet, e pensa, tá ali, aconteceu. Não, tem motorista, tem o fotógrafo, tem o administrativo, tem o colega, tem o editor, tem o choramingo para outra colega. Então, assim, é uma rede, né? E acho que tudo começa e termina nas pessoas, em todas as instâncias. E a carreira que eu escolhi, realmente, ela é isso de noite, noite e dia, né? Então,
Acho que Não, nesse e é ponto eu acho que interessante porque, não, porque a tua formação acadêmica, tu já falaste disso, mas aí depois tu tivesse uma experiência, assim, algumas experiências como assessora de imprensa, mas tu tivesse uma experiência que também para mim é particularmente interessante, que é o fato de teres trabalhado num veículo, né? Aí me é, conta como é que é, porque a tua trajetória na Zero Hora, ela não foi só de colunista social, ela começou antes, não foi? começou antes, tá? Eu costumo brincar que eu entrei na Zero Hora, assim, onde toda foca sonharia entrar, porque inclusive meu teste na Zero Hora foi muito engraçado, porque foi super informal, numa outra época, né? Foi em 96 que eu entrei, no setor de divulgação. Então, quem é um pouquinho mais antigo deve lembrar. Lembra aquelas chamadas que tinha tudo está em Zero Hora deste sábado? Sim. Então, Aham. fazia chamadinhas, era com o Marco Aurélio, meu primeiro chefinho lá, meu querido amigo, que era o chargista, né? Nosso grande chargista, Aham. Marco Aurélio Carvalho. E ele coordenava também, além de fazer a charge diária do jornal, ele coordenava também esse setor. Então, uma grande amiga minha já trabalhava lá, apareceu uma vaga, ela, Mari, vem, e ali eu entrei. Então, o que, que acontecia? Eu era recém-formada e participava das reuniões dos editores. Era uma Hum. época que tinha muita gente bacana, até hoje, né? Hoje eu estou um pouco mais perdida, conheço a gurizada, mas era muito legal. Então, eu participava da reunião dos editores, onde se discutiam, hoje não sei como é que funciona, mas onde a gente imaginava assim, o que vai ter no jornal de amanhã? E Aham. depois a reunião à tarde, para eu que fazia as chamadinhas, eu e minha colega, a gente tinha que estar por dentro de tudo Aham. e fazer isso, né? Em seguida, pouco depois, um ano e meio, eu fui para a redação, segundo caderno, e aí rodei, né? Antes, na verdade, de ir para a redação, a gente já fica de olho em querer ir para a redação. Então, como eu já me enturmei muito facilmente com todo o povo. Ah, Expo Inter, vem, Mari, fazer Expo Inter. Ah, tem Planeta Atlântida, vem, mas então já ia bicando, né? Um evento aqui, outro Sim. ali, eleições, força-tarefa, eleições. Então, quando eu entrei na redação, que foi no segundo caderno, que eu imagino que era mais o meu chão, né, mesmo, eu já tinha essas pequenas experiências em forças-tarefas, que foi muito legal, né? E, enfim, numa outra época, né, Suzy? Numa outra época do jornal, não tinha rede social. Para vocês terem uma ideia, eu fiz toda a minha faculdade sem internet, praticamente, porque não tinha Uhum. Google. Então a gente pesquisava enciclopédia, falava com um, falava com outro, máquina de escrever. A primeira cadeira de. Assim, estou entregando bem a minha idade, né? Mas a Que ótimo. A tua experiência, né? com informática, primeira vez que teve com computadores, que tinham lá, a minha turma foi a primeira turma, entende? Com a Uhum. Beth, que depois foi minha colega, então ainda tinha, foi aluna do Brito, que ensinava redação na máquina, então a Nossa. gente pegou a transição. Tive aula com o Luiz Adolfo, que também depois foi meu colega, foi uma benção, assim, boa parte dos meus professores foram meus colegas depois na RBS, muitos deles, né? A Alice Urbim também, o Tatata. E Nossa. era uma turma realmente muito legal. E o meu primeiro e-mail eu fiz na Zero Hora, lá na divulgação. Então, mbertolucci.hotmail.com. Lembro até hoje, assim, e-mail era um acontecimento. A gente abria as cestas. Imagina hoje em Ah, que dia, né? legal. Então isso, né? Muito bom, muito legal. Eu tenho muito carinho, assim, pela minha trajetória dentro da Zero Hora, porque foram 15 anos e a gente tem uma turma, assim, bem afetiva até hoje, porque muito a gente estava no jornal, né? Então, às vezes, muitas Claro, vezes, em alguns períodos, a gente convivia muito mais um com os outros do que com as próprias famílias, né? claro. De ter no jornal. Aham. E é inevitável que aconteça esse vínculo, né? E aqui em Porto Alegre também não tinha muita. Ai, vai para lá, vai para cá. Eu brinco com uma amiga minha, com a Paola, que mora em São Paulo. Bah, mas tu já trocou? Ela vai trocando, né? A Paola Deodoro. Eu disse, escuta, Paola, aí em São Paulo não tem jubilados. Ela, não, aqui a coisa vai para um, vai para outro. E aqui a gente ficava anos, assim, e foi realmente muito gostoso, assim. Foi a minha grande escola. A faculdade é muito bacana, mas, como eu te disse, a gente
muito menina, né? Às vezes não tem tanta certeza, tem que se Claro. dedicar. Aprende, o jornalismo é uma profissão, pelo menos na minha visão, que a prática é a grande escola, né? Eu queria fazer televisão no primeiro momento, eu era muito fã daquela repórter, a Ilse Scamparini, gosto muito dela Tá. ainda, mas Claro. eu era Aham. super fã, então eu tornava repórter de televisão. E quando eu entrei na Zero Hora, eu nunca mais pensei em ser repórter de televisão, né? Eu E só aí queria escrever. tem um aspecto da Zero que sempre me chamou, que se me chama muito atenção, que é o aspecto de ter sido colunista social por muito tempo. Eu fico imaginando assim, né, Mari? Ah, nossa, quem não deseja sair de uma coluna social, ou quem não desejava, melhor falando, sair de uma coluna social, né, de um veículo de comunicação. Como é que é ser gestora desse processo? Como é que são as vaidades? Como é que é o assédio? Como é que tu tinha um jogo de cintura para dizer sim ou não? Querida do jeito que tu é, simpática do jeito que é. Como é que tu lidava com isso? Então, foi um super desafio, né, Suzy? Eu não era menina, mas, enfim, substituí a Fernanda Zaffari, que é minha colega amada, minha amigona, e antes da Fernanda, o Paulo Gasparotto, né? Isso. Então, onça, né? Nossa, da Fernanda ainda maior que a minha, né? Porque Aham. é o nosso ícone, né, do colonismo. E a experiência de ter uma página diária é muito bacana para uma jornalista. E naquela época, pensa que as pessoas abriam o jornal de segunda-feira olhando, querendo saber o que tinha acontecido no final de semana. De novo, eu estou entregando a minha idade. Agora, cada noiva é a sua própria colunista e qualquer pessoa que faça um evento já comanda sua autocobertura, mas naquele tempo não, né? Aham. E muito bacana para mim. Para mim foi uma super experiência, além de eu ter tido a oportunidade de conhecer muita gente interessante, né? Legal. Eu procurava na minha coluna ser bem eclética, então buscava colocar aquele pessoal mais tradicional, pessoas mais conhecidas da sociedade e pincelar gente diferente, gente interessante. Então, eu acho que essa parte de eu ser muito encantada e siderada, assim, fascinada com as pessoas, eu acho que na minha coluna, modéstia à parte, eu consegui explorar bem isso, porque tinha muita gente variada, né? Eu cuidava Aham. isso. Dava, claro, às vezes não dava, mas eu cuidava para ter assuntos diferentes, pessoas de perfis diferentes. Porque o que eu pensava? E também para abranger não só a capital, né? Eu achava que isso era importante também, porque afinal de contas a Zero Hora é um jornal lido no estado inteiro, né? Então queria ter coisas de Caxias, do interior, pincelava, assim, tinha amigos, vi que o Flávio Mansur entrou na nossa live, que me Isso. ajudavam, uh, uh, mandava as coisas de Pelotas, o Pulita, querido, de Caxias. Então, eu ia garimpando e acho que isso era bacana. Então, essa diversidade minha para tudo e para as pessoas também aparecia um pouco na minha coluna. Mas, claro, né, Suzy, tem um lado um pouco, não digo sombrio, né, porque eu tenho uma personalidade eu tenho uma tendência a enxergar sempre o positivo das pessoas, tá? Eu Hum. acho eu passo por banana, mas funciona muito bem. Por quê? Porque eu tenho um filtro, eu não consigo. Agora eu ando um pouquinho mais sutil, graças a Deus, com a experiência. Então, às vezes, eu percebo assim, alguma energia complicada, mas eu, em princípio, o meu olhar é sempre para o melhor do ser humano. E é mais fácil viver assim, acaba sendo mais Ah, fácil, né? Porque dificuldades e fragilidades todos nós temos. Então, uhum. da vida a gente vai encontrar pessoas complicadas também. E se o nosso olhar vai só para esse lado obscuro, fica tudo mais difícil, né? Com certeza. A Uhum. vida já tem as suas agruras, então eu gosto de ser assim, poliana, né? Uhum. Aquele livro, o Poliana, Poliana Moça, eu continuo a Poliana velha, entendeu? Eu me sinto uma Uhum. poliana, eu acho ótimo isso. Mas o que me ensinou muito a coluna, né? Fora ter conhecido muita gente, ter tido a oportunidade enfim, de fazer coberturas realmente muito legais, né? Em vários âmbitos, né? Da política, de show, de arte,
Então, isso tudo me abriu um leque enorme, assim, de conhecimento e de amizades. Mas, ó, já me esqueço o que eu ia dizer. Tem isso, né? Não, isso. O que me ensinou muito, e de verdade, é uma coisa que meus pais e as pessoas mais experientes me diziam e o que eu prestava atenção. Que aquele lugar onde eu estava era uma vaga e uma cadeira, e aqui me ligando. Que bom esse 33 agora, que a gente sabe, né? Só aperta. É. Que era um momento da minha vida, aquilo, né? Sim, Aquela questão de eu ser a colunista social da cidade, que eu acho que foram entre interina e titular uns 5 anos. igual Era um bastante. momento e eu sempre tive essa consciência, na verdade, que aquilo ali ia passar e que talvez algumas pessoas passassem a não me enxergar, né? Ou a me olhar com outros olhos, a não ter o mesmo interesse, a eu não ser tão linda, maravilhosa. Eu lembro que uma vez eu estava num coquetel, e eu gosto bastante de gente, de puxar assunto, mas eu lembro que eu estava uma vez num coquetel e conversando com um e com o outro, e aí não me lembro nem quem, né? Não muda nada, mas eu me lembro que aquele momento, assim, foi um momento que eu me senti um pouco invadida. Aí uma pessoa pegou uma vareta, assim, de aqueles que a gente belisca, queijo, e botou um queijo na minha boca sem eu pedir, né? A gente pega, quando quer comer um queijinho, vai lá. E aí eu não era uma pessoa assim, nem a minha irmã, nem a minha mãe, que daqui a pouco até a idade, né? Então daí não foi um horror, mas eu me dei conta assim, então eu, na verdade, assim, eu tô um pouco exposta, né? E eu sabia um pouco disso, eu tinha essa consciência, então eu não me incomodava com isso. As pessoas dizem, mas todo mundo enche o teu saco, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Eu falei, não é encher o saco. Aí eu comparo um pouco, né? Óbvio, mal comparando. Eu sou uma jornalista, não sou artista, mas qual artista, qual o cantor, qual o político, qual a pessoa que tem uma vida um pouco pública que não gosta de ser reconhecida, né? Então, quando eu chegava com minhas fotógrafas maravilhosas, fotógrafos, né? Que eu tive vários parceiros, uns mais, outros menos, em tudo que é pauta, assim, e mais na coluna social, né? Que foi o que tu perguntou. E sentia que causava aquele alvoroço que todo colunista social causa, né? Claro. Eu gostava daquilo, porque era um frenesi que me comprovava que a minha coluna estava bacana, que o jornal onde eu trabalhava era lido, que as pessoas queriam aparecer. Tem ego exagerado, às vezes a pessoa quer aparecer só por aparecer. Tem, mas a vida é assim, né? Então, na verdade, isso nunca me incomodou, assim. Eu só tinha que cuidar para não deixar as coisas ficarem além do meu controle, assim, de eu ser... Um pouco me incomodava o fato das pessoas saberem onde eu estava, sabe? Ontem tu foi em tal lugar. Claro, aparecia na coluna que eu estava, então mas também me incomodava e não me incomodava, entende? Tranquilo. Nada me incomodava, foi tudo muito É legal. interessante, né? Te ouvir falar, assim, é perceber que a tua atividade enquanto jornalista, seja como colunista ou como jornalista pura, é orgânica, ela tem a ver contigo, né? É como se tu exercesse a tua pessoa no teu espaço, na tua profissão, na tua andança pela vida. Legal descobrir isso. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa que também me intriga, assim. No que a yoga te ajuda a viver melhor? Nossa, tudo. E, na verdade, o estudo do yoga, né? Conhecimento, assim, de me aprofundar um pouco mais, porque eu fui tabagista há 18 anos. E quando eu decidi, tava muito, eu queria muito parar de fumar e não conseguia, né? Tentava mil histórias. E sempre num sábado, assim, que de novo voltava a fumar. Então, eu era uma super persistente em tentar parar de fumar e nunca conseguia. Quando eu botei na minha cabeça que eu queria mesmo, eu pensei, eu preciso me ajudar, porque lembro que no início eu saía, depois de fechar minha página lá na Zero Hora, e os guardinhas ali que me conheciam diziam assim, fuma, Mari, porque eu ficava tão triste, às vezes eu chorava.
Eu acho que a ansiedade, né? O cigarro é uma coisa que preenche, assim, é um companheirinho, assim, da ansiedade da gente, né? E eu comecei a fazer yoga bem naquele tempo. E fiz ao longo de 9 anos, mas eu não estudava. Eu ia lá e fazia. Eu danço balé, Uhum. né? Então, sempre com flexibilidade, de bailarina, para mim era gostoso, mas eu não conectava, eu não mal e mal respirava direito, não como eu aprendi a respirar hoje. E quando eu comecei a estudar, e hoje eu trabalho também numa escola de yoga de uma parceira e de uma amiga gaúcha, que é uma artista, que é a Lu Uhum. Brito, Uhum. que se formou também pelo yoga, e foi ela que, na verdade, me puxou pela mão para a nossa primeira formação, a minha primeira, e ela já estava, né, sei lá, na segunda, terceira. E hoje em dia eu trabalho como comunicadora da escola dela, que é a Dawn School. E estudar o yoga como conhecimento foi o que mudou tudo para mim, porque me acalmou um pouco, sabe, Suzy? Um pouco, tá? Não totalmente. Mas a me acalmar muito, assim, a ser menos ansiosa, a pensar um pouco mais antes de falar, a me expressar melhor. Na verdade, é entender várias coisas, porque aquelas piruetas ali que tem no meu Instagram, e as pernas para cima, os estacados, aquela partezinha é só a pontinha do iceberg, né? Eu costumo dizer assim para a nossa turma, para nossa sanga. O yoga, estudar o yoga tem outros 7 aspectos: Hum. meditação, ação, respiração, e isso é muito poderoso. Claro, cada um tem sua maneira de se aprofundar no autoconhecimento, né? Mas, Uhum. para mim, foi o que realmente deu uma limpadinha nas minhas camadas. E é uma prática constante, né, Suzy? Não é assim, ah, bom, ai, que zenha, então a Mari tá calma. Não, não, não. Todo dia. Sem pressa e sem pausa, né? Então, às Uhum. vezes, quando eu me afasto um pouco mais das práticas, eu tenho ainda uma imensa dificuldade de meditar. Claro que a parte Uhum. das pilates acaba sendo a mais fácil para mim, como tudo na vida, né? O que a gente gosta é que nem Ah, caixa de bombom, né, Suzy? A gente ah, logo se ataca nos bombons que a gente mais gosta, né? ah. Olha, Bel, amada minha querida. É o mais fácil. E ficar quietinha, e me ouvir, e logo não ter um pensamento que vai me atrapalhar todo o resto. Isso acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas a gente vai conquistando, e aí todo dia começa, né? Hoje estava conversando com um amigo e, e até lembrei, assim, todo dia de manhã. Claro que a gente tem momentos que a gente está mais chateado, mais sensível, acontecem coisas, né? Uhum. Tenho achado 2022 um ano muito auspicioso, sabe? Eu percebo que tem um movimento no mundo especial e difícil ao mesmo tempo, né? Uhum. A pandemia muito inusitada, né? Muito surpreendente, que nos causou muita dor, muita Muita. restrição. Causou e causa, né, Mari? Muita A ainda. causa deixa sequela, deixa as cabeças atrapalhadas. Então, eu sinto que a gente está num momento muito interessante, mas não necessariamente é um momento fácil, né, Suzy? Então, Não. eu tô cada vez mais conectada com essas coisas, assim, de me entender. E foi a minha maneira de me entender um pouco mais. Que legal, que bárbaro isso. Agora me conta uma outra coisa. Ser editora de uma revista é fácil? Não. É quase uma tarefa, assim. E eu lancei a Bá, né? Foi muito bacana. Eu lembro que quando eu. Como é que surgiu, Mari, a ideia? Então, quando eu saí do jornal, para um desafio novo dentro da empresa mesmo, eu fiquei surpresa, porque eu sou um pouco. Sou canceriana com ascendente em câncer, né? Então eu sou apegada às pessoas. Essa coisa de um monte de pessoas é muito legal. Eu sou muito eclética, eu sou fácil para fazer amizade. Dada, famosa dada, né? Aham. Mas eu sou apegada a essas minhas pessoas. E quanto mais, melhor, mas não deixo de ser. Era uma coisa um pouco
como é que eu vou te dizer? Não é avessa, um pouco medrosa, insegura com as mudanças. Então foi uma surpresa, eu não imaginava que tinham esses planos para mim lá dentro da empresa, então eu fiquei assustada no primeiro momento, né? E não me imaginava fora de uma redação. Por quê, né? Depois eu já Aham. vi que estava tudo certo, que a vida é assim, que a gente. E acho que o meu caminho foi super fértil a partir daquele momento, entende? Só que na hora eu realmente não entendi. Eu tinha muita dificuldade, porque eu pensava, onde eu vou fazer o que eu gosto de fazer? Em que Sim. lugar? Eu não gostava muito de ser assessora de imprensa, uh, uh, eu não tinha e não tenho. Também não deveria falar isso aqui, né? Mas eu não me vinha também. Eu gosto de inventar minhas modas, mas eu não sou nada ligada em moda. A minha mãe que o diga, e a minha irmã, que a minha irmã trabalha com moda, mas. Então eu não me imaginava assim, blogueira, porque era uma fase que a internet estava, o Instagram começando, seria um movimento que eu talvez pudesse fazer, né? Se eu tivesse Uhum. mais perfil. E eu pensava, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha uma vontade também de me mandar, de morar em São Paulo ou morar no Rio, que São Paulo, né, teria mais, talvez mais trabalho, mais oportunidade para Aham. mim. Eu gostava de morar em Porto Alegre, tinha uma filha pequena, não queria deixar de morar aqui. E pensei, eu vou fazer uma revista. Só que em 2013, fazer uma revista impressa não seria, digamos assim, a coisa mais inteligente do mundo, né? Porque Uhum. o papel tinha aí nos altos e baixos de dólares, suba e desce. E eu meti na cabeça aquilo, porque eu sou muito flexível, muito aberta, mas eu sou encanzinada, assim. Eu brinco que Sim. eu sou de Tieta com a Anitta Garibaldi, porque a minha família materna é toda de Aracaju, meu avô e a minha avó, e os meus Ah, avós são de Gramado. Eu sou sim. a brasileira, né? E não desisto nunca. Eu lembro que a mãe dizia, mas minha filha, tu vai fazer uma revista, agora tu quer provar para quem o quê? Eu falei, mãe, não quero provar, eu quero continuar sendo jornalista. E eu sinto que se eu não fizer isso, eu não, primeiro que eu não tenho onde trabalhar, porque não tinha uma redação para mim, entende? Não tinha. Claro. Tentei colar, todo mundo me achava legal, bacana, que currículo, que legal, que é um amor, muito bem relacionada, mas não tinha vaga para mim no que eu gostava de fazer. E eu não Uhum. conseguia me imaginar sem uma redação. Claro que eu tinha uma saudade louca da minha redação, né? Chegava Aham. a dobrar na Ipiranga, ali na Casas Tigre. Às vezes eu dobrava Sim. sem querer outro trabalho, que era uma empresa de eventos da própria RBS, era ali na Padre Cacique. Então, eu passava pela Ipiranga e errava. Eu deveria ir reto e dobrar no shopping. Eu dobrava na Rua da Zero Hora, de hábito, né, Suzy? Porque muito Claro. tempo, caminho, Claro. eu sofria de saudades, assim, da turma, né? Foi Aham. passando, ótimo. As pessoas a gente leva, né? Claro. Então isso não muda, né? Claro que não tem aquela coisa da turma, do fumódromo, né? De estar todo mundo junto, mas a gente tem todas as lembranças e tá sempre perto. Hoje em dia, né? Tem coisas muito boas da tecnologia, então é muito legal. Mas foi por isso, porque eu queria continuar fazendo jornalismo. E eu achava, isso eu não me arrependo, embora a Bá seja um sucesso editorial, foi muito bacana. Comercialmente, ela acabou não funcionando muito, por motivos óbvios, era muito cara. Então eu tinha que vender uma quantidade de anúncios sozinha, né? No primeiro momento eu tinha uma sócia, Uhum. depois sozinha, escrever, editar, fazer a curadoria. Então era muita coisa, né? Que me deu também uma super experiência. Eu me lembro que eu achava o máximo que eu tinha aprendido a fazer doc. Eu mesma gerava o doc, mandava o doc, eu achava super legal, de tão inexperiente que eu era em todas essas coisas de gestão e de financeiro, né? Mas eu acho que foi legal, porque eu pensava, quem não é visto não é lembrado. Eu não quero que as pessoas esqueçam que eu sou jornalista, porque é o que eu amo fazer, né? Então foi meio que por isso que eu fui teimosa de fazer um veículo impresso em pleno 2013, né? Que durou 7 anos, né? Eu fiz 27, eu acho, edições. Acho que foram 27, ou Uhum. 26, 27. E, e hoje em dia está online, né? Eu agora saí do meu último trabalho, que foi na prefeitura, na Secretaria de Cultura, então eu estou temporariamente
sem uma vaga fixa, e tô olhando, nada é por acaso nessa vida de novo, né? Estou olhando com um olhar mais afiado para bar online, né? Porque agora fica muito mais fácil de daqui a pouco a coisa acontecer, porque não é aquela fortuna para imprimir uma revista, que eu sou muito romântica, eu acho lindo, eu gosto do livro, não uso Kindle ainda. Eu gosto de folhear um livro, eu fiz a Bá também atemporal, né? Então, claro que tem alguma coisa factual aqui ou acolá, mas dá para pegar a revista em qualquer momento e tu dá uma olhadinha e funciona, porque, de novo, eu coloquei na Bá o que eu considero que é o meu ponto forte, que são as pessoas. Então, é perfil de gente bacana, perfil de gente conhecida, perfil de gente que não é conhecida. Uma miscelânea. Eu gostaria até de ter sido mais eclética, mas de fazer tudo muito sozinha, claro, com apoio precioso de meus amigos, das minhas joias, muito jornalista bacana, e a Ana Motinho, o Fernando Ernesto, a Cláudia Tages, as Patrícias, passou todo mundo por ali. Eu brincava que a Bara é a escolinha do professor Raimundo. Ah, que legal! A Fernanda escreveu, a Paola, a Milena, todos os meus amores, assim, meus colegas. E foi muito bacana, foi uma super experiência também. Eu O melhor, fazia ela está impressa. sendo, né? Está sendo uma experiência, porque a Bá continua aí, né? Digital, né? De ser Claro. uma formadora de opinião, uma comunicadora online, né? Não preciso. Não tem por que negar isso. Eu acho que isso faz parte da nossa reinvenção também, como comunicador. E é isso é potente. Nós isso é uma temos uma coisa arma muito. interessante, né? Porque, Mari, tu que vem do jornalismo, da Folha, da máquina de datilografia, e passando por tudo isso e tal, eu imagino a dificuldade da troca do mindset, né? Daquele físico, daquela coisa de folhear para o digital. Como é que tu enfrentasse internamente essa mudança? Como é que tu conseguisse enfrentar isso, dar a volta por cima e ser hoje, fazer com que a Bá continue sendo um sucesso? Eu resisti um pouco, né, amiga? Fiquei lá imprimindo anos, mas eu não me arrependo e eu brinco assim, e quem, não sei se tem, não vi se tem povo da nossa época da redação, mas a gente, quando ficava até mais tarde no jornal, que eram muitas vezes, né, quando tinha coisa, o show, e volta, e cobre, e saía tarde do jornal mesmo e começava a ouvir o barulhinho da rotativa, aquilo era um tesão. Eu me lembro como se fosse hoje da minha primeira capa. Então, eu sou uma romântica, eu sou uma vintage, né, nesse sentido. Então, foi muito difícil mudar esse mindset. Até porque, assim, hoje em dia, com tudo online, tem facilidades maravilhosas, né? Nós duas aqui conversando, e daqui a pouco falo com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, tem acesso a todos os museus do mundo, com todas as coisas negativas, tem muita coisa positiva, né? Nessa globalização que a gente vive hoje. Mas eu demorei um pouquinho a entender isso, sabe? Eu fui um pouco resistente. Mas acho que isso hoje em dia é o nosso grande trunfo. Essa possibilidade de tu alcançar uma gama muito maior de pessoas, né? Tem os seus perigos, né, Suzy? Tem os seus perigos. Cancelamentos, tem os exageros, tem as pessoas agressivas ou muito corajosas aqui e ali na vida real. Se tu encontra na rua, nem sabe quem tu é, né? A pessoa nem se identifica. Ela é. Tem muita fake news, que é um troço que me agride imensamente. Tanto que eu não recebo fake news. Eu sou orgulhosíssima de não receber fake news, sabia? É mesmo. Todo mundo recebe fake news no seu WhatsApp. Tá, não vou dizer não, tá? Tem alguns grupos, assim, que nem vou entrar nesse detalhe, que às vezes pinga ali uma fake news. Mas eu, na minha pessoa física, eu não recebo nenhuma notícia falsa. Ninguém me manda notícia. E eu já me questionei por que será? Eu tenho 1 milhão de amigos, de todos os tipos. Nessa polarização, eu fiz uma opção pelas pessoas de novo. Então, eu me nego a nutrir. Claro que às vezes eu me irrito, tá?
também faço yoga, tô ficando mais calma, mas também tô longe de ser Buda, né? Aham. Mas nego a nutrir sentimentos negativos em relação a pessoas que eu amo, né? Uhum. A gente que é da minha família, a amigos que eu continuo amando. Então eu me blindei disso. Ah, Hum. a pessoa é totalmente diferente de mim em tal assunto, tudo bem, tudo Uhum. bem. É um pensamento. Não é, ninguém está me batendo, ninguém está me obrigando. E aí eu fico pensando, por que será que ninguém me manda fake news? Por um lado, eu fico muito orgulhosa, porque eu penso assim, ó, as pessoas sabem um pouco o que é fake news, Aham. entendeu? Uhum. Sabem também que eu não sou bélica, não sou de briga e não vou romper com ninguém porque a pessoa pensa diferente de mim, porque eu venho de uma família de políticos também. Meu avô Pois. era político, foi o primeiro prefeito de Gramado, por sorte largou a política cedo, mas foi um ser humano político para o resto da vida Hum. dele, né? Sempre foi Uhum. a casa dos meus avós em Gramado. Enfim, a gente recebia desde o governador, pessoas conhecidas e o povo inteiro, o resto da vida. Seu Uhum. Walter, tem pão, tem isso, tem aquilo, e a gente abria. Eu, desde pequenininha, abria a porta e dava o pão, e dava isso, e o vô não tá. Era meio chato, porque tava lá querendo brincar com meus primos, e na hora do café, e sempre alguém. Então, assim, meu avô sempre foi um ser humano político, né? Ele fez política fora da instância da máquina pública no resto da vida dele, Sim. mas ele sempre foi muito firme nisso. E acho que, de certa forma, eu me perdi o que eu estava falando. Qual era o assunto que a gente mesmo antes? Que boa pergunta. Estou tão entretida no que está respondendo. Eu Eu não tava... estava. Não, eu Ah, estava não, te perguntando. era sobre as fake news. E, e eu acho que as pessoas sabem que elas estão repassando coisa sem muita credibilidade e não passam para mim, que sou uma jornalista que sei o que é uma fake news e o que não é. Na verdade, todo mundo tem condições de saber, Suzy, Tá. o que é fake news e não é. E esse assunto da fake news eu até acho bom que a gente não se dedique muito, porque ele me agride demais enquanto jornalista. Eu acho É, que ele nos coloca num lugar muito perigoso, né? Eu procuro não me posicionar politicamente, porque eu não sou jornalista política. Eu sou uhum. uma jornalista muito mais voltada para a cultura do que para a política, né? Embora tenha herdado do meu avô o, esse ser político que ele era, né? Me sinto inserida como um ser humano que faz política, né? De outro jeito, mas eu procuro nunca me posicionar porque eu prezo muito a minha opinião. Porque, afinal de contas, é disso que eu vivo, né? Então, aqui Uhum. na live, ou no barzinho, ou numa festa com as amigas, a pessoa vai ter de mim tudo que eu penso. Eu vou falar com educação, geralmente, às vezes mais animada, às vezes menos, mas eu colocar, por exemplo, uma postagem que foi o que me chamou a atenção e que a partir dali eu pensei, eu não vou aceitar mais isso. Eu não vou me posicionar para fazer confusão, mas eu não vou mais aceitar ter que defender os meus colegas diante de uma postagem que eu fiz que foi a seguinte: sem jornalismo não há democracia. Não existe democracia sem jornalismo, uma coisa assim, Claro. uma coisa óbvia, mais antiga que andar para frente. E ali, naquela postagem, tão óbvia, tão natural de uma jornalista fazer, as pessoas começaram a agredir os Ah, jornalistas no sim. Instagram. E eu, com muita paciência, com todos os argumentos que eu tenho, continuo tendo, eu só não coloco na rede social porque não é o meu papel. Ninguém está perguntando a minha opinião sobre o Aham. governo, sobre a reforma. Eu nem sei dar opinião sobre a reforma tributária. Então, eu vou fazer o quê? Falar, Uhum. pô, falar demais, coisa que o meu pai falou a vida inteira para não falar, graças a Deus. Assim, jornalisticamente, eu atendo o pedido dele. Talvez, como ser humano, eu ainda fale um pouco demais. Mas ali naquele momento em que eu tive que defender absolutamente todos os meus colegas que estavam sendo agredidos, e eu também me sinto agredida, ali eu percebi que tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada se eu estou aqui tendo, com toda a paciência do mundo, para os meus amigos, para pessoas que eu gosto e que eu continuo seguindo
e que me seguem e que eu curto coisas e que curtem as minhas coisas e que eu não abro mão de tê-las ainda como pessoas que eu gosto muito, respeito e torço na minha vida, eu não vou aceitar mais ter que explicar que eu e todos os meus colegas mentimos, ou somos lixo, ou somos isso, ou somos aquilo. Claro que a gente sabe que existem as tendências, né, Suzy? Se tu Claro. é dona da fábrica de laranja, tu tem um cérebro, tu tem um coração, tu vai fazer aquela laranja chegar lá no consumidor do jeito que tu acha mais legal que a laranja chegue no consumidor. E não tem nada mais natural do que isso. O consumidor Claro. vai escolher, vai comprar a tua laranja ou a laranja do vizinho. Agora, ficar exposta diante, acho que é mais nas redes sociais, tá? Não vejo isso assim na sociedade em geral. E a gente nas redes sociais se assusta, porque esses extremos são muito barulhentos É e fato. agressivos e covardes, na verdade. É. A gente se assusta. Só que não tem cabimento eu ter que defender todos os jornalistas, assim como eu, e achar que o que é certo é o diário de Cacimbinhas, verdeamarelo.com, cacete a quatro. Então, Aham. voltando ao que falou das fake news, e para encerrar, eu acho que é por isso que eu não recebo fake news. E Até pode adoro. ser. Maria, deixa Nem as eu... pessoas pelo que elas estão passando. E para não passar vergonha, no meu celular não chega. Oba, genial. Mari, me diz uma outra coisa. Quais são os elementos da tua vida que tu julga como sendo fundadores? Elementos, passagens, pessoas? Eu sou assim, que nem eu te disse, né? Eu acho que eu tenho uma sorte. Tenho duas famílias muito unidas, né? Bem diferentes as duas. Essa coisa aí de Aracaju com Gramado, né? Mas Aham. as pessoas, eu acho, Suzy, tratar todo mundo da mesma forma, não mentir, né? Às vezes a gente não precisa dizer tudo, né? Tá Uhum. toda. Tinha um namorado que dizia assim: mas tu é muito opinativa. Eu falei, bom, o namorado tem que dar a tua opinião, né? Mas assim, para todo mundo não precisa dizer tudo que a gente pensa, né? É. Às vezes não é necessário. Agora, eu acho que a gente tem linhas, né, de convívio, valores éticos, que são básicos, né? Então é respeitar o outro, e é aquilo que eu te disse, né, da frase que a gente escolheu juntas, né? Que tu disse, Mari, que frase que te norteia? Isso. Termina nas pessoas. Uma frase minha não ia ser nunca tão legal quanto essa do Contar do Caligares, né? Mas é que a hora que o ser humano não se preocupa com o outro e com o mundo, acabou, né? Então Tá. eu acho que é minha baliza, sabe? E a minha escola de yoga, o yoga foi, tu já matou a charada ali no início. O yoga foi uma coisa que, que foi um degrau muito importante. Na verdade, não foi, né? Ele é constantemente para o meu amadurecimento, para esses meus entendimentos. Mas eu até quero tatuar isso. Eu não sou muito de tatuagem, tá? Porque como eu tenho muitas ideias e muitas coisas, eu tenho vontade de tatuar palavras. E eu tenho Aham. vontade de tatuar o tripé da minha escola de yoga, né? Que é ser. Eu vim com o amarelo, que é o chakra da ação e da verdade da gente. Ser, servir e ser vista, né? Ser visto, ser vista. Então, é um tripé que nem a gente brinca, assim, que só tem um lugar que o sucesso vem antes do trabalho, que é no dicionário, né? Que sempre vem o trabalho e depois o sucesso. E esse tripé, ser, servir e ser vista, é uma ordem que não se altera no ser humano. Ninguém, primeiro de tudo, para a gente saber, e isso em relação à vocação, à dom, para a gente saber quem nós somos e para a gente ser feliz com essa pessoa que a gente tem que ser de verdade, né, Suzy? Uhum. Claro que eu aqui, tô tentando dar o meu melhor, daqui a pouco eu não tô na minha melhor versão, vou falar um pouco demais, deveria falar outras coisas, mas é o que tá vindo na minha cabeça é isso agora. Mas chega um momento da vida da gente, que é quando a gente fica um pouco mais madura, que a gente consegue embalar dentro desse pacotão que são as nossas vivências,
né? Como a gente foi criada. Então tem lá uma cultura lá nordestina, o jeitão serrano, daí a tua família, daí o teu pai, a tua mãe, daí a escola que tu foi, os amigos que tu escolheu, a tua profissão e a nossa essência. E não é sempre que a gente fica muito à vontade dentro do que a gente é. Às vezes a gente vai fazendo aquele teatrinho de vida, né? Uhum. Aí, tipo, às vezes eu falo, mas aí as pessoas dizem, ai, mas como tu é diferente, eu achei que tu era tão, sei lá, qualquer coisa, né? Eu disse, pois é, a gente às vezes passa uma imagem, faz uma pompa, né? Ai, como tu é querida. Quando eu era colunista social, as pessoas diziam, ai, como tu é querida. E eu pensava assim, bom, mas por que eu não posso ser querida? Né? Como tu é legal, como tu é simples. As pessoas falam muito como tu é simples. Porque quando a gente às vezes está numa posição de mais visibilidade, os outros parecem que pensam assim, ah, não, então aquela pessoa não é legal, não vai tratar os outros bem. E outra, né, Suzy? Tem muita gente retraída, às vezes não é por mal, às vezes é por mal, às vezes é falta de jeito, que, que quando a gente esbarra com pessoas que elogiam, com pessoas simples, na realidade, com pessoas normais, né, amiga? Sim. Causam estranhamento. Então, eu costumo dizer, eu não acho que eu sou nada demais, entende? Atender o telefone, tratar bem um leitor, responder, parar com uma pessoa, sorrir. Tudo bem, eu sou extrovertida, um pouco é o meu jeitão. Eu puxo o assunto até com poste, cumprimento gente que eu não conheço, daí a pessoa, ai, desculpa, foi engano, me atrapalho nisso. Mas é o meu jeito, entendeu? E a hora Uhum. que a gente entende que essa nossa embalagem de fora também, que é o jeitão que a gente quer passar para o mundo, tá em harmonia, em sintonia com o nosso jeitão de dentro, fica tudo mais fácil. Daí é aquela coisa, né? Quem tem cabelo liso sempre quer ter crespo, quem é baixinha sempre quer ser mais alto, quem é autona adoraria ser um pouquinho mais baixinha. Então, a gente quando fica mais madura, e eu sei bem o que é isso, ela me mata se ela tá ouvindo aqui, mas eu tenho uma filha de 16 anos, e eu já Uhum. tive 16 anos, a gente vai se habituando com quem a gente é de verdade. E quando essa tranquilidade vem, óbvio que a gente vai continuar fazendo, às vezes, as manobrinhas, né? Porque quem a gente é de verdade, de verdade, de verdade, é na família, é com Claro. alguns amigos, né? A gente entende que servir, aí a gente fala de jornalismo, a gente fala de trajetória, e eu sei que tu sabe exatamente isso que eu te digo, a gente entende que servir é a coisa mais importante que tem. Porque aí a gente vai servir o mundo, servir as pessoas, servir o nosso núcleo, servir no sentido mais bonito que tem. E acho que no Brasil, não sei se só no Brasil, né? Mas eu falo pelo Brasil, acho que o verbo e a ação de servir, ela é muito banalizada, ela é pejorativa, ela Uhum. parece que é menos, né? Ai, a pessoa tá ali, me pega lá um copo. A pessoa quer que tá me mandando pegar um copo. Pega um copo pro marido, entendeu? Isso só vem com o tempo. Um exemplo bom é quando a gente conhece pessoas que fazem trabalho voluntário, Isso. né? Aí a gente pensa, meu Deus, mas aquela fulana, ela só pensa agora em ajudar aquela ONG, aquela coisa, aquele negócio. Ela tá obcecada, ela só fala nisso, ela só fala no trabalho voluntário, tá uma chata, que nem eu tô meio chata do yoga. A gente fica chato com as coisas que nos fazem bem. E Aham. às vezes não, sempre, quem se nutre mais e quem se beneficia mais do trabalho voluntário é a pessoa que faz. Com certeza. Claro. É de uma É um grandeza, é de uma facto. grandeza que só entende quem se dispõe a fazer, né? Quem experimenta. É aquela coisa do amor incondicional, né? Do amor altruísta. A gente só consegue experimentar ele quando a gente sente. Porque a gente lê ali José de Alencar e Romeu e Julieta, não bota a gente na pele de um amor visceral, né? E só depois desses dois verbos, ser, servir, que a gente vai ser vista. Então, isso é o que me norteia, entendeu? Lindo, Mari, lindo. Mari, É, olha só, nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu queria te não, perguntar uma passagem da tua vida que tu tivesse que realmente te superar para dar o salto.
Nossa Senhora, vou falar uma, mas foram milhares, tá? Então pode escolher. Como eu sou tagarela, né? Nós falamos sem parar. Somos Eu, comunicadoras, né? Somos eu, comunicadores, adoramos, né? Suzy, o que acontece? Eu, na verdade, eu acho que a coisa mais marcante da minha vida e que me moldou, que aí encaixa muito bem nisso que a gente falava do ser, servir e ser vista. Uma dificuldade, acho que acredito que foi a mais marcante, né? Emblemática, assim, da minha história, da minha trajetória, foi que eu fui agredida por um ex-namorado quando eu tinha 18 anos. Ah, E foi muito chato, foi uma agressão bem violenta, inesperada, estava numa festinha, e aí, né, não importa detalhes, e, e eu era muito novinha, né? Eu era muito novinha, Suzy. Então, eu tive que fazer o meu jeitão, o meu ser, meio rebolando essa adversidade, né? Uma dificuldade complicada. Eu não tinha cabeça para entender aquilo naquela época direito. Então, eu acho que eu tive que ressignificar muitas coisas que eu fui ao longo da minha vida trabalhando. Eu tive um super apoio dos meus pais sempre, que já eram muito atentos e já implicavam com a situação. O meu pai foi, como sempre, maravilhoso, porque fez o que qualquer pai deveria fazer, me botou dentro do carro, me levou, para tu ter uma ideia, a Maria da Penha ainda estava em lua de mel, entendeu? hum, Era longe uhum. de ter, porque, sei lá, eu tinha 18 anos, então faz muito tempo, não tinha essa história. Óbvio que eu ouvi de pessoas, de amigos, da turma assim, ah, mas também, né? Também não é fácil. E eu não tinha nada de difícil. Eu não... E mesmo se eu tivesse, nada justificaria. Então, eu acho que o meu jeitão, a maneira como eu me impus diante da vida, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Acho que é difícil a gente dizer assim, né? Ah, então que bom. Foi bom, mas foi a minha vida. Eu acabei digerindo da maneira como eu pude. Eu acho que eu venho ressignificando isso. E eu acho que foi a coisa que mais eu tive que rebolar, entendeu? Eu E fiz como é que um tu conseguisse força para rebolar, Mari? Da onde surgiu a coragem? meu trabalho, sabe? No meu trabalho, na minha família, nos meus afetos. E a gente tinha falado, né, das coisas dos pais, né? Que fala. A minha mãe sempre me incentivou muito a ser batalhadora, independente, para tocar minha vida. E eu fiquei um pouco assim focada nisso, sabe? Eu me dediquei muito assim para minha profissão. E acho que foi por aí, assim, conversando, né, trocando. Claro que eu fiz terapia há muito tempo, voltei agora também à terapia há pouco tempo atrás, mas fiz toda a minha vida terapia ali a partir daquela idade. E talvez pudesse ter feito escolhas diferentes, mas eu não costumo me arrepender do que eu não fiz. Só do Uhum. que eu fiz, do que eu não fiz, não. Então, eu acho que tá tudo certinho, tá tudo perdoado, tudo certo, mas acho que é importante que a gente fale, porque a gente vive momentos surreal, às vezes, as coisas que acontecem, né? Porque quando eu penso que eu tinha 18 aninhos, eu acabo me perdoando muito mais, né? Ah, porque eu era tão menina, tu vê, eu não estava esperando. Acho que eu sou essa pessoa também por isso, né? A pessoa que eu me tornei tem a ver com isso. E acho que é importante que a gente fale, sabe, Suzy, Com sobre certeza. essas coisas. Felizmente acontece ainda demais, né? Eu, na verdade, fui agredida fisicamente, mas quantas pessoas são agredidas de mil e uma formas, né? Inclusive com descaso, com medo, então, e isso infelizmente bate muito na porta da mulher, né? Então, acho que dividir a palavra eu não gosto muito, sororidade, eu acho uma palavra meio difícil, ela é meio nova, assim, né? Assim, do nosso uso, mas o significado que tem mulheres trocarem, mulheres se apoiarem, a gente não ter vergonha, né, das coisas que nos aconteceram. Eu acho que isso é muito importante e é muito necessário, e as redes sociais, nesse sentido, também nos apoiam, né, nesse ponto. Eu acho que as coisas estão mudando.
infelizmente, eu ainda fico meio perplexa, às vezes, quando a gente vê esses casos, feminicídio, coisa muito complicada, né? Mas se a gente não fala, a gente não coloca o dedo na ferida, né, Suzy? Então, assim, eu comecei a curar isso quando eu comecei a falar mais. A realidade é essa, né? Quando era menina, tinha vergonha, então eu não escondi de ninguém, porque, né, não tinha por que esconder, mas não era uma coisa que eu falava abertamente, eu velei. E quando eu comecei a falar, quando eu escrevi, quando eu sentia que pessoas perto de mim passavam dificuldades parecidas e eu me achava toda doutora, porque eu tinha aquela experiência menina, então, de certo, achava muito bem resolvida que eu era, né? Mas eu também fui essa voz de acolher amigas, gente que eu nem conhecia, enfim, de dividir a minha experiência. Isso também tem a ver com o jornalismo, né? Então, eu acho que está tudo redondinho, tudo certo. E eu morro de orgulho da minha trajetória, mas eu não podia não te contar isso, porque, Ai, que bárbaro. né, foi Nossa. uma experiência que marcou a minha vida negativamente e me moldou como ser humano, como mulher, e tá tudo certo. A gente não pode ter as feridinhas mais profundas. No yoga a gente estuda isso também. É onde a gente encontra as joias, né? As verdades mais bonitas, mais inteiras. E a gente está aí para errar, para aprender, para se dar a mão, para se curar. Por isso que eu acho que a gente não tem que brigar tanto. Por isso que eu escolhi o amor ao ódio. É o Olha, caminho mais. eu já gostava muito de ti e eu gosto muito mais de ti agora, porque agora eu gosto com uma dose de orgulho, porque é muito difícil uma pessoa socializar uma experiência difícil, dura, né? Muito difícil. Tem que ter coragem para fazer isso. E o que me parece nessa tua predisposição em compartilhar essa passagem da tua vida conosco é que o que pende é o lado da Mariana Bertolucci, que é o do ser social. Aquela que realmente se entrega para que os outros se entreguem mais. Porque eu acredito sempre, Mari, que se nós tivermos a condição de conversar, de nos expormos enquanto seres humanos, falíveis que somos, de botar na nossa boca uma palavra chamada perdão, desculpe. E o que eu não gosto hoje em dia, se tem uma coisa que eu não gosto, Mari, é de todos nós somos falíveis. Todos nós somos. Mas parece que nós mesmos não nos percebemos como falíveis. Então, tem pessoas tão duras, tão duras, tão duras, que não aceitam perdão, não aceitam desculpe, né? E a vida fica tão mais macia quando a gente percebe que somos todos iguais. E hoje, tu está dividindo conosco uma passagem doída da tua vida, mas eu tenho certeza absoluta que isso faz com que a Mariana Bertolucci seja uma pessoa, um ser social e mais catalisadora. Porque tu, com a coragem de socializar essa experiência conosco, tu incentiva outras pessoas, a falarem do que aconteceu consigo. E sempre acontece, né, Mari? Sempre vai acontecer. As agressões, às vezes, são verbais, às vezes são físicas, mas, gente, estamos convivendo num mundo complicado, difícil, agredido, e isso vai acontecer. Então, gente, perdão. Que sejamos mais generosos conosco e com os outros. Minha Verdade. querida, um beijo muito especial. Muito obrigada por ter aceito o meu convite e muito obrigada por essa grandeza de nos contar isso. Obrigada, minha linda. Tchau, Muito querida. obrigada. Enorme. Obrigada. Sabe o quanto eu te admiro. Estou muito Igual, agradecida. as duas. E a vocês que estiveram conosco, obrigada. Esperamos nós duas, Maria. Eu vou ter óculos, senão eu não enxergo mais nada. Meus amores, querida, irmão querido. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Tchau.